Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o projeto que altera plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil em Porto Alegre. Movimento Orgulho Autista Brasil participa da Tribuna Popular e pede apoio para o cumprimento de lei federal. E ainda, de olho nos descontos, lançada a 25ª edição do Liquida Porto Alegre. Campanha quer estimular ambiente de negócios e a retomada da economia na cidade. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que altera o Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. Entre as medidas, conforme a matéria, as atividades dispensadas de licença ambiental poderão receber determinados materiais para reutilização. A ideia com a proposta é criar mecanismos para evitar o descarte irregular. De acordo com o autor do projeto, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, a matéria atualiza os procedimentos e diretrizes para a utilização de resíduos que sobram de obras e reformas. A proposta foi aprovada com 19 votos favoráveis, 9 contrários e 2 abstenções. O caso da fábrica de telha é um das atividades em Porto Alegre que não necessitam daquele licenciamento com a questão estadual, com os órgãos estaduais. E se uma fábrica de telha em Porto Alegre quiser receber a caliça, o concreto que foi utilizado na construção como resíduo a ser reaproveitado, por causa de uma desatualização da legislação de Porto Alegre, hoje ainda não pode. Então a nossa proposta termina com essa proibição. E aí as atividades que são dispensadas de licenciamento, se elas quiserem receber o resíduo, manifestarem que querem receber o resíduo para utilizar na industrialização do seu bem final, elas podem. O projeto ainda estimula a divulgação na parte externa de caçambas e containers de informações sobre o descarte correto do lixo domiciliar em local adequado. Também foi aprovada a emenda do vereador Mauro Pinheiro, do PL. O texto assegura que os resíduos sejam reutilizados na respectiva atividade ou empreendimento, com exceção de materiais perigosos. Bom, e o repórter Gilberto Caetano tem mais informações sobre outras propostas apreciadas na sessão de quarta-feira. O que mais foi aprovado pelos parlamentares, Gilberto? Olá! Olá, Clayton. Olá a todos que nos acompanham. Exatamente. Na sessão da última quarta-feira, foram aprovadas frentes parlamentares e moções de solidariedade. Uma delas, de autoria da vereadora Fran Rodrigues, do PSOL, em apoio à família do engenheiro negro Gustavo Amaral, assassinado no dia 19 de abril de 2020, no município de Marau, no interior do Rio Grande do Sul. Outra de autoria do vereador Mauro Pinheiro, do PL, em apoio ao projeto de lei federal que cria o programa de custeio da gratuidade no transporte coletivo para pessoas com 65 anos ou mais. O plenário também aprovou a criação de 3 frentes parlamentares. Confira. De autoria do vereador Giovanni Bill, do PTB, foi aprovada a criação da Frente Parlamentar do Reassentamento das Áreas de Risco da cidade de Porto Alegre. Da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a Frente Parlamentar SOS Hospitais no município de Porto Alegre. E a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física. E na sessão de segunda-feira, os vereadores aprovaram a Frente Parlamentar da Dependência Química, Prevenção, Tratamento e Ressocialização, da vereadora psicóloga Tanise Sabino. Foram essas as informações da semana. Voltamos contigo no estúdio. Muito obrigado, Gilberto. E o Movimento Orgulho Autista no Brasil ocupou o espaço da Tribuna Popular nesta semana aqui no Legislativo da capital. A entidade atua na defesa dos direitos da população autista e cobra o cumprimento de legislação federal que obriga o SUS a realizar detecção precoce do transtorno. Luciana Medina, coordenadora estadual do movimento no Rio Grande do Sul, destacou algumas vitórias da organização, como a inclusão dos autistas na política da pessoa com deficiência no Brasil, inserção no censo do IBGE e a confecção de uma carteira de identificação. O documento facilita a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados.
O movimento Orgulho Autista no Brasil conta com 26 coordenadores aqui no município de Porto Alegre e vem lutando para enfrentar as longas filas de espera na saúde para o atendimento de crianças e adolescentes com o espectro. Entre as várias reivindicações da entidade se destacam a luta pela detecção precoce do autismo, apoio psicológico para as mães e também uma equipe multiprofissional para o acompanhamento integral dos autistas. Essa fila em Porto Alegre é de 600 pessoas. Nós sabemos também, eu tive com o secretário Esparta, ele nos recebeu muito bem, ele sabe das questões do autismo, da demanda, mas nós também sabemos que a Covid parou tudo. O tratamento ele não pode demorar. A partir do momento que tem uma detecção, um diagnóstico, você tem que intervir, tem que começar o tratamento logo. Se você espera 1 ano ou 2, perde a chance de reverter os sintomas. Então a gente vai lutar para reduzir essa fila, a gente vai fazer um mutirão do autismo, alguns vereadores já se colocaram à disposição aqui em Porto Alegre. Desde 2017, uma lei federal obriga o Sistema Único de Saúde a aplicar nos primeiros 18 meses de vida protocolos que facilitem a detecção precoce do autismo para evitar sintomas incapacitantes. Luciana ainda disse que a Prefeitura está encaminhando a construção do Centro de Referência ao Autismo em Porto Alegre, articulando as áreas da saúde, educação e assistência social. Arthur, autista e coordenador do movimento em Canoas, acompanhou a manifestação na tribuna popular. Basta de preconceito. Autistas, vocês merecem respeito. Vocês são anjos dotados de luz e inteligência. Vereadores de diferentes bancadas se manifestaram sobre a causa e destacaram a importância das legislações para assegurar um melhor atendimento na saúde para os autistas. Bom, e nesta quinta-feira, o presidente do Legislativo, vereador Idenir Sequim, do MDB, participou do lançamento do Liquida Porto Alegre. A campanha tradicional aqui na capital gaúcha teve início nesta sexta-feira e, por isso, nós recebemos a partir de agora, aqui no programa, para trazer mais detalhes, o vice-presidente da CDL e coordenador do Liquida Porto Alegre, Carlos Frederico Chemadec. Vice-presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar do nosso querido Liquida Porto Alegre. Perfeito. Vice-presidente, qual o ambiente, que chega a esta 25ª edição, tendo em vista os impactos da pandemia e essa perspectiva agora de retomada da economia, especialmente neste setor, levando em conta a questão econômica, mas também a geração de empregos? Nós consideramos este Liquida Porto Alegre como um dos principais, um dos melhores, um dos mais importantes eventos dos últimos 25 anos que a gente faz o Liquida Porto Alegre, porque a gente considera ele como uma virada de página. O ano passado nós não fizemos o Liquida, nós achamos conveniente não fazer o Liquida em função da pandemia, quer dizer, não ia funcionar corretamente, nós estávamos numa época conturbada, e fecha a loja, abre loja, dá para fechar, não dá para abrir, tem quarta onda, quinta onda, segunda onda, então estava muito complicado, nós não fizemos. Então nós acumulamos para esse ano, e estamos fazendo um Liquida que a gente reputa como sendo um redentor, aquele Liquida que marca o fim de uma época conturbada, dos últimos 2 anos, e que o recomeço de uma normalidade que é nova, mas enfim, que nos pode dar alguma previsibilidade, porque é isso que as empresas precisam de normalidade, precisam de previsibilidade, precisam que as coisas andem normal, para que a gente possa se planejar, para a gente possa fazer as coisas de uma forma mais coordenada e, com isso, obter rendimento dos nossos negócios. Perfeito. Vice-presidente, falando um pouquinho sobre a adesão dos estabelecimentos aqui na capital, como é que foi, como é que está sendo para este 2022 e como é que está capilarizado a adesão no entorno da cidade? Claro, a parte central deve ter uma demanda muito maior, uma adesão maior, mas também gostaria que o senhor falasse dos bairros na composição dessa campanha. Eu vou te dizer 2 coisas. Primeiro, um dos momentos ápices da nossa apresentação de ontem foi quando o presidente da Câmara, Idenir Sequim, e o prefeito vestiram a camiseta
do Liquida Porto Alegre. Casualmente, ambos chegaram no momento em que eu estava fazendo a apresentação e comentava que o Liquida Porto Alegre está em 85 bairros de Porto Alegre, ao que o prefeito nos disse que Porto Alegre tem 93. Portanto, nós estamos cobrindo Porto Alegre quase tanto quanto a prefeitura. Nós temos uma grande capilaridade. Nós conseguimos uma adesão esse ano de mais de 4.600 empresas. Isso é muito significativo. Nós já estávamos considerando que não chegaríamos nem a 4.000, mas conseguimos chegar a esse número de 4.600, o que significa que o Liquida Porto Alegre é muito querido, porque se não fosse o lojista entender que o Liquida lhe serviria para alguma coisa, ele não faria adesão. E fez a adesão e com uma facilidade, com uma tranquilidade que nos deixou felizes. Por isso, hoje nós podemos comemorar 4.600 adesões. Não é a maior adesão, nós tínhamos em 2021 5.200, mas nós esperávamos menos porque todo mundo percebe que houve uma grande quantidade de lojas fechadas. E nós estamos já considerando isso na nossa conta. Foi uma grata surpresa. 4.600 é um número bastante significativo, do qual nós nos orgulhamos, e Porto Alegre precisa se orgulhar, porque não existe no Brasil nenhuma cidade que tenha uma liquidação com tamanha adesão. Nenhuma cidade do Brasil faz uma liquidação com 4.600 empresas, uma liquidação gratuita, que eles não pagam absolutamente nada, e não fazem uma promoção desse tamanho há tanto tempo. Ninguém tem na sua cidade, ou nós não temos notícia, e dificilmente a gente vai ter, a gente não consegue saber se tem, mas não tem notícia de que alguém tenha produzido uma promoção desse tamanho, dessa envergadura, por 25 edições, por 25 anos. Esse é um número bastante significativo do qual o porto-alegrense precisa se orgulhar. Perfeito. Vice-presidente, o Liquida Porto Alegre, uma das características da campanha, né, é a diversidade de segmentos que aderem às promoções. Para citar alguns, peço que o senhor nos aponte alguns dos segmentos, fora desses mais tradicionais, né, que a gente acaba já conhecendo e são mais tradicionais na economia, mas tem outros setores, né, como escolas, enfim. Gostaria que o senhor também ilustrasse essa diversidade. Tem muita coisa. Tudo quanto o que o consumidor precisar, se ele consultar o site do www.liquidaportoalegre.com.br, lá tem todas as lojas que aderiram. Então, tem todos os ramos, escola de idioma, tem até motel que aderiu, tem ramos novos, inclusive, que não constavam em outras edições, como, por exemplo, co-living, por exemplo, self-storage, que não existiam, são dois sistemas que não existiam há anos atrás e que agora existem e que aderiram ao Liquida. Então nós temos assim, desde farmácia até manicure, tudo que pode imaginar tem no Liquida. É preciso só que o consumidor vá atrás, procure, tem que fazer a lição de casa, né, e ir atrás do que ele quer e do que ele precisa. Com certeza, em algum lugar, ele vai encontrar o que ele quer, por um preço de promoção. Bom, o senhor falava agora no final da sua manifestação em relação aos descontos, né, às promoções, e esta é uma outra característica, e talvez a principal, né, do Liquida Porto Alegre. Até quanto, né, podem chegar os descontos e qual a orientação para o consumidor, né? Se é fazer aquela boa e velha pesquisa aí nas lojas? Toda vez que a gente entra em contato com os lojistas, a gente ressalta que ele precisa fazer uma boa promoção. Porque hoje o consumidor é um cara muito esperto, ele está muito informado, ele tem qualquer informação no celular rapidamente. Então não adianta fazer promoção fake. Tem que fazer uma promoção de verdade. Evidentemente que alguns consumidores gostariam que o seu produto dos sonhos, aquele iPhone 12 novo, que custa 20 mil reais, custasse 5, não vai acontecer.
Mas com certeza, se ele quer comprar alguma coisa nova, ele vai encontrar em alguma loja uma oferta adequada para ele, não talvez aquele produto que hoje é top de linha, o produto que é novo, o produto que a coisa não está em liquidação. Mas se ele quiser comprar alguma coisa boa, ele vai encontrar. Nós não temos ingerência sobre as ofertas. A CDL, a única coisa que a CDL faz é oportunizar que o lojista faça as suas ofertas e fazer um grande barulho para levar o consumidor até ele. A missão de fazer uma boa oferta e de fazer a boa venda é dele. E a missão de achar uma boa oferta é do consumidor. Nossa missão é favorecer esse casamento, é oportunizar que a venda e a compra aconteçam e todos fiquem satisfeitos com isso. Perfeito. Para a gente ir encaminhando também o final da nossa entrevista, vice-presidente, queria lhe perguntar sobre o papel das vendas online também, né, nesta promoção especificamente, né, o e-commerce. Como é que bate essa perspectiva aí para a CDL nesta promoção, nesse quesito online? Tem duas vertentes que eu posso te falar sobre isso. Primeiro, nós temos cerca de 80 aderentes ao Liquida Porto Alegre que são exclusivamente de mídia social. Aquele cara que vende o seu material pelo Instagram, aquele cara que vende o seu material pelo Facebook, o cara que tem o seu site. Então nós temos exclusivamente, ou por alguma empresa de entrega, enfim, nós temos 80 empresas que são exclusivamente digitais, não tem loja física. Né? Mas 85% das empresas que estão no Liquida Porto Alegre também têm participação no digital. Então, porque hoje o digital ele é indissociável praticamente do dia a dia da venda dos lojistas. Então, as duas coisas andam juntas. E a grande maioria dos nossos lojistas tem participação digital. A gente tem que entender que o Liquida Porto Alegre é o mais significativo momento para muitos pequenos lojistas que têm a sua lojinha de bairro, lá no Lami, que é a loja mais distante que a gente tem adesão. Lá no Lami, de repente, ele tem o seu Instagram, mas às vezes ele não tem. Mas ele tem no Liquida Porto Alegre uma grande oportunidade que a gente oferece para ele tudo gratuitamente. E ele entra nesse barco e se beneficia disso. Então, assim, o online, o digital e o físico hoje estão muito juntos e o Liquida Porto Alegre reflete essa característica nova dos últimos anos, porque nos últimos 2 anos o digital teve uma participação, aumentou sua participação muito grande, porque as pessoas não podiam ir até as lojas físicas e algumas lojas físicas não podiam nem abrir. Nós temos uma grande participação do digital. Perfeito. Carlos Frederico Chemadec, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Porto Alegre, coordenador do Liquida Porto Alegre. Quero agradecer pela gentileza de receber a TV Câmara, de disponibilizar um tempo aqui para trazer estas informações sobre esta tradicional promoção aqui da capital gaúcha. Palavra aberta, senhor, para a gente se despedir e encaminhar o final do programa. Eu agradeço a oportunidade de comentar a respeito do nosso querido Liquida Porto Alegre, depois de 25 anos indo cada vez melhor. E eu desejo aos todos os nossos colegas lojistas muito boas vendas e desejo aos consumidores também muito boas compras. Esperamos que vocês cheguem ao final do Liquida Porto Alegre satisfeitos com tudo o que aconteceu e tenham uma boa lembrança do nosso 25º Liquida Porto Alegre. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Perfeito. Um grande abraço também, abraço aos lojistas, um bom trabalho a todos nesta programação da 25ª edição do Liquida Porto Alegre. E para você que nos acompanhou, fica o convite para que a gente se encontre na próxima edição. Lembrando, informações do Legislativo, você pode ter mais detalhes no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.
Feito!